Olá, boa noite a todos. Meu nome é todos e todas. Meu nome é Leonardo Furtado, sou conselheiro da ASP. Estamos aqui no mês dos advogados, com comemorações e ampla gama de cursos ofertados, dos mais variados temas. Hoje vamos tratar de LGPD. Antes de tudo, reforço aqui a pedido aos associados para participar do censo, conforme agora a vinheta de abertura. Isso é super rápido, isso ajuda muito o trabalho da associação. E o tema de hoje é tão interessante, está tão presente em nossa vida, que até na vinheta a gente via ali a menção à própria LGPD, né? Na verdade, esse tema interessa a todos e todas, independentemente de serem advogados. Acho que, particularmente, eu lembro os livros do Yuval Harari tratando dessa parte de futuro dos dados, da informação e tudo, como a gente, com a base disso, como a gente acaba sendo um alvo fácil até dessas grandes companhias. É interessante lembrar ainda também do Dilema das Redes, né? Aquele documentário da Netflix que traz até lembro bem daquela frase, né? Se não te cobram pelo serviço e pelo produto, você é o produto, né? E aqui acho que a aplicação da lei, a lei vem justamente para tentar regular um pouco essa situação toda que a gente vivia quanto aos dados. Os dados hoje são o centro, vamos dizer assim, dos principais pontos aqui das nossas vidas, enfim, principalmente com essa disseminação da informação e essa vida que hoje a gente depende de celular, depende de tudo. Então, é um tema do momento, é o tema da hora, e nós todos aqui, como geradores de dados, detentores de dados, cada um de nós temos que estar muito preocupados e muito atentos a essa legislação, direitos e deveres que elas trazem, enfim, isso espraiado para empresas e entes associativos, tudo mais. Hoje aqui a gente tem uma trinca de feras para falar sobre o tema, né? Primeiro de tudo, a Adriane, vou apresentá-los aqui rapidamente. A doutora Adriane Nakagawa Batista é advogada, doutoranda pela USP na área de Comércio Internacional, LLM em Direito Europeu e Comércio Internacional pela Universidade de Leiden, tem experiência em arbitragem nacionais e internacionais nas áreas de construção, tecnologia e direito comercial, coordenadora e professora de contratos da OMC, resolução de disputas pela pós-graduação do IRICE da FIA, diretora do Ateliê Jurídico, Centro de Pesquisa e Ensino em Direito Internacional, Comércio Global e Proteção de Dados. A doutora Aline vai falar, será, vamos dizer aqui na nossa ordem, a terceira a falar, mas eu comecei por essa ordem também não há nenhum problema, vai falar sobre privacidade e proteção de dados na arbitragem. Também temos a doutora Luísa Sato, advogada também, com grande experiência na área de LGPD, graduada pela USP, pós-graduada em Propriedade Intelectual pela GVLOL, LLM em Direito e Tecnologia pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e pelo ranking internacional Leaders League em 2021, sua equipe foi classificada como excelente na área de proteção de dados. A doutora Luísa vai falar sobre aspectos práticos da implementação da LGPD nas empresas e será a segunda aqui palestrante do dia. E quem vai abrir aqui o nosso debate, a nossa conversa, vai ser o doutor Danilo Doneda, vai falar de uma forma mais ampla sobre a LGPD. O Danilo é advogado, doutor em Direito Civil pela USP, pela UERJ, professor de IDP, diretor do CEDIS do IDP também, membro indicado pela Câmara dos Deputados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, membro do Conselho Diretor do IAPP, foi coordenador geral na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e é membro do Conselho Consultivo do projeto Global Pulse, da ONU e do projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. Então, doutor Danilo, a palavra é sua. Vamos começar aqui. Por favor, vamos aprender. É isso, doutor Leonardo, muito obrigado pela apresentação. Queria agradecer, antes de tudo, a ASP pelo convite e cumprimentar pela realização do evento. Uma honra estar aqui nesse painel, mediado pelo doutor Leonardo, da companhia Luísa Sato, da doutora Luísa Sato e da doutora Adriana Nakagawa. Em relação
indo direto ao nosso tema aqui, a LGPD, você mencionou que o meu tema seria um pouco mais geral. Eu gostaria realmente de fazer uma contextualização um pouco mais geral, mas tocando em pontos bastante prementes da sua aplicação hoje em dia. Mas, já de início, eu gostaria de tomar de empréstimo um gancho que você me deu na sua fala inicial, quando mencionou uma das frases, motes, digamos assim, mais repetidos e comuns em proteção de dados, aquela constatação, não muitas vezes alvissareira, de que se você não paga por um produto, o produto é você. O que eu queria tecer a partir dessa, digamos assim, desse senso comum de que a oferta hoje em dia é bastante ampla de produtos, novidades, utilidades pela internet, às vezes até fora, próprios modelos de negócio que, de certa forma, procuram ocupar largas faixas de espaço no mercado, apregando uma virtual facilidade no preço, no pagamento. Muitas vezes tem por trás uma estrutura que, no fundo, já foi reconhecida há um certo tempo até pelo direito brasileiro, ainda mais levando-se em conta que em tecnologia é tudo muito rápido. Eu queria lembrar que, em um célebre caso decidido com voto da relatora ministra Nancy Andrighi no STJ, já se foi definido que no direito brasileiro, pelo menos no âmbito de relações de consumo, existe a chamada remuneração indireta para serviços e produtos que eventualmente não cobrem diretamente o consumidor, mas os quais o consumidor pague, entre aspas, com seus próprios dados pessoais. A ideia, que justamente com bastante felicidade foi antecipada pela ministra Andrighi, é justamente a de reconhecer o valor da informação pessoal numa determinada realidade, numa engrenagem financeira, no modelo de negócio específico que não mais procura monetizar, digamos assim, mais uma palavra nova que nós temos, mas enfim, obter seu provento diretamente do ingresso feito pelo consumidor, mas sim a partir de engrenagens do mercado que favoreçam a publicidade, enfim, uma forma qualquer de publicidade, de ganhar algo em troca da informação fornecida pela pessoa que usa o produto gratuito. Então, eu queria começar por aqui porque a situação na qual o Brasil se encontra, de certa forma, bastante sui generis, né? O Brasil, em relação a países com uma feição político, jurídico, institucional e populacional semelhante, é um país que, muito recentemente, adentrou um conjunto de países que possuem leis gerais de proteção de dados. Hoje em dia, temos mais de 140 países no mundo com leis gerais de proteção de dados, entendendo uma lei geral de proteção de dados como uma legislação que se aplica indistintamente aos setores público e privado, que estabelece de forma geral e acessível a todo cidadão ferramentas, instrumentos de garantia de controle sobre suas próprias informações. Nossa lei é de 2018, ela entrou em vigor há menos de um ano, né? A gente está praticamente um mês do primeiro aniversário ainda da LGPD, ainda muita coisa a desvendar dentro dessa lei, muita coisa carente de regulamentação, implementação, etc. Mas não se pode dizer em absoluto que o tema da proteção de dados é estranho ao brasileiro, nem sequer ao judiciário, ao sistema jurídico brasileiro. Na verdade, à medida que as demandas surgem, direito, as respostas têm que vir de uma forma ou de outra. Às vezes é por uma inovação legislativa, às vezes não. A legislação brasileira, na verdade, desde há muito tempo, já, de certa forma, passou um certo recibo de que a realidade da informação e da informação pessoal como bem jurídico relevante era algo a ser levado em conta, né? Não é mero acaso que a ação de habeas data existe no nosso ordenamento desde a Constituição de 88, não é mero acaso que o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, procurou proteger bancos de dados de consumidores, especificamente em relação à proteção de crédito, mas não somente nisso. E não é por acaso que, de lá para cá, nós temos tido várias situações nas quais os dados pessoais foram um elemento importante em discussões, seja jurisprudenciais. Vou dar como exemplo, por exemplo, somente
a tradição que nós tivemos, não muito, digamos assim, boa, positiva, de discussão sobre o cadastro positivo há cerca de 2 décadas, entre 2 e 1 década atrás. As iniciativas regulatórias que foram referentes, por exemplo, ao Marco Civil, à Lei de Acesso à Informação, todas elas que procuraram abrir um espaço para a regulamentação de proteção de dados, mas o Brasil, enfim, nunca tinha resolvido, antes da LGPD, tratar pela via regulatória de uma forma geral sobre a proteção de dados, ainda que o tema, obviamente, não tenha sido estranho ao brasileiro, ao jurista brasileiro, como Norberto Bobbio falava, né, que os direitos nascem quando são necessários. A necessidade de regular a proteção de dados surgiu desde muito antes de 2018, desde muito antes agora, que a gente está há menos de um mês com a LGPD, por exemplo, plenamente implementado. O que mudou nesse tempo? Muito provavelmente foi a consideração cabal de que é necessário não somente enfrentar o problema dos dados pessoais, como o que eu falei, como um problema em si, como uma fonte potencial de judicialização, de demandas, etc., mas também com um elemento necessário e imprescindível para a modernização do sistema jurídico brasileiro, aliás, de qualquer sistema jurídico, quanto mais o brasileiro, com a economia, por mais assistamos a tantos percalços, uma economia grande, uma economia de posição respeitabilíssima no panorama mundial, e é um país que começava a sofrer pela dificuldade, inclusive, de interoperabilidade, de gerar confiança em parceiros comerciais estrangeiros, no sentido que a ausência de uma legislação de alçada geral, ampla, sobre proteção de dados, passa a ser cada vez mais o elemento importante, fundamental e, às vezes, imprescindível para que relações comerciais, para não falar de outras, né, de outra natureza, sejam tabuladas. Hoje em dia, até órgãos públicos, a cooperação judicial internacional, hoje em dia, demanda a articulação entre forças policiais, organismos investigativos diferentes, e cada vez mais vemos também necessidade de estabelecer regras para a proteção de dados nesse ponto. Então, essa legislação que se apresenta sob muitas circunstâncias, de repente, para quem dentro de uma organização, dentro de uma empresa, em um determinado momento passa a trabalhar com a internalização das regras através de mecanismos e procedimentos de adequação, procurando compliance, seja com a LGPD, ou às vezes até com outras legislações e regras também da alçada de produção de dados, ela responde a demandas que não são propriamente novas nem recentes, elas são até muito bem absolvidas em tantos outros países, porque afinal a gente trata de uma matéria que tem mais de 50 anos de idade. Se a gente for contar a primeira lei de proteção de dados, ela tem 51 anos. Os princípios da LGPD não são de forma alguma novidade, eles têm mais de 40 anos. Enfim, o DNA dessa legislação não é necessariamente novo. E, como eu falava aqui encerrando, a modernização do sistema jurídico brasileiro ela não poderia ser completada em relação ao Estatuto da Informação sem essa novidade, que para a gente é bastante recente, mas, de certa forma, vem a sanar uma demanda que agora a gente verifica bastante reprimida e que hoje se verifica por vários indícios, que é a demanda por controle e transparência e proteção dos dados pessoais. Dito isso, eu gostaria de utilizar o tempo que eu tenho até para adentrar num ponto mais recente, fazer um corte mais específico na questão da LGPD, até fazendo aceno à porta da entrada, pela qual muita gente veio a saber da lei, veio a considerar a lei como uma realidade inafastável das suas atividades, seja sob prisão negocial ou não, que é a tutela administrativa judicial que ela estabelece aos dados pessoais e, consequentemente, a possibilidade de sanções a serem estabelecidas diante desse cumprimento da LGPD ou, enfim, de reclamações judiciais que levem à indenização pelos danos ou, eventualmente, outras consequências relacionadas à obrigação de fazer, etc. Pois bem, a LGPD, quem acompanha o tema já deve estar talvez cansado de saber disso, ela tem uma data de entrada em vigor, que na verdade é tripartite, né? Ela entrou em vigor em 3 datas diferentes. Primeira,
uma parte dela, a referente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão administrativo encarregado da aplicação, da fiscalização do tratamento de dados, essa parte entrou em vigor em 2018. Ainda que ela não tenha sido utilizada, não tenha feito qualquer efeito até final do ano passado, quando começou a se estruturar a NPD. Outra parte da NPD entrou em vigor em setembro de 2020, isso que eu falei há quase um ano. Essa é a parte material, digamos assim, da LGPD, onde estão os instrumentos, princípios, direitos, enfim. O direito objetivo material de proteção de dados, constante na LGPD, entrou em vigor há quase um ano. E, há exatamente 23 dias, 1º de agosto de 2021, entrou em vigor a última etapa, digamos assim, da implementação da LGPD, são os artigos 52 e 54, referentes às sanções. Houve uma tentativa de jogar para frente a aplicabilidade das sanções, justamente, bom, por vários motivos, aqui no meu caso, e hoje elas estão em vigor. O que não quer dizer propriamente que hoje as multas estão ocorrendo, né? Não é isso que vem acontecendo. A bem da verdade, a própria lei, a própria LGPD estabelece que as sanções somente hão de ser aplicadas após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ter feito um trabalho prévio, que é a redação, segundo o entendimento da própria ANPD, de uma regulamentação específica para fiscalização e sanção, e outro documento com os cálculos, com a metodologia de cálculo para sanções, de cálculo, melhor dizendo, de aplicação, né? Porque não são somente sanções pecuniárias que nós temos. Esse documento, a dosimetria das sanções, ainda não foi sequer ainda tornado público em fase inicial, no seu esboço. O documento do que eu falei antes, o regulamento sobre fiscalização de sanções, esse já foi, na sua versão inicial, colocado para consulta pública e agora esperamos que ele seja após a consulta, divulgado o seu conteúdo final. Após esses dois documentos estarem devidamente discutidos e publicados pela NPD, as sanções poderão começar a ser aplicadas, sendo que, eventualmente, até segundo a própria NPD, que publicou alguns entendimentos a respeito, as sanções que eventualmente venham a ser aplicadas podem vir a ter como objeto falhas no cumprimento, descumprimentos da LGPD a partir do dia 1º de agosto de 2021. Então, de certa forma, ainda que as sanções não estejam sendo aplicadas, é possível que algum fato que ocorra hoje, ou que seja pretérito, a partir do dia 1º de agosto deste ano, seja considerado para fins de atividade sancionatória da autoridade. Qual que é a importância das sanções da LGPD? Bom, quem trabalha com a lei, quem já conheceu, já se preocupou em observar as características da LGPD, talvez tenha constatado que não se trata propriamente de uma lei que somente veio a trabalhar no sentido de promover o estabelecimento de direitos do cidadão em relação aos seus dados e de mecanismos de tutela desses direitos no sentido remedial, no sentido de impor sanções ou de ajudar na configuração de algum ilícito que enseje a reparação civil em caso de acionamento judiciário. Não é bem disso que trata a LGPD. A LGPD tem vários instrumentos de natureza que a gente poderia chamar preventiva, inclusive, e nesse grande guarda-chuva a gente pode colocar, inclusive, toda a sistemática da LGPD referente à accountability, isso é, a ideia da LGPD é procurar disseminar a noção de que há um valor muito grande e importante, referente à importância dos dados pessoais, que implica que tanto empresas quanto o poder público tenham cuidado ao tratar de dados pessoais, reflitam antes de utilizá-los, estabeleçam procedimentos que procurem minimizar o uso de dados, minimizar o risco no uso de dados e que também proporcionem uma certa ajuda, entre aspas, para os entes que estão encarregados, estão capacitados a fiscalizar a aplicação da lei. Então,
Na LGPD, não basta cumprir a lei, é necessário demonstrar que se cumpra a lei, né? É o princípio da accountability, é um dos princípios da LGPD, e que é efetivada, tornada eficaz em vários pontos da lei. A LGPD não confia, portanto, somente no sistema sancionatório, isso é, procurando gerar incentivos a partir da ação fiscalizatória ou mesmo da ação do Poder Judiciário, mas sim estabelece obrigações de fazer deveres de conduta objetivos que têm a ver não somente com a proteção de dados em si, mas sim com a demonstração e a comprovação da eficácia de que empresas e organizações se preocuparam em diminuir os riscos. O que, na verdade, hoje em dia, é de longe, talvez, aquele elemento que mais possa ser relevante para a sociedade. Eu digo para a sociedade, não, mas para a sociedade em números grandes, no sentido de que, hoje em dia, as demandas relacionadas à proteção de dados, elas, se forem vistas do ponto de vista individual, vão nos fornecer certamente uma lente bastante desfocada da real gravidade dos problemas. Isso é, pessoas que individualmente possam vir a juízo, eventualmente possam até vir a acionar a NPD, outros órgãos de fiscalização, né? Aliás, sempre lembrando que a LGPD permite que o cidadão acione tanto a NPD quanto os órgãos de defesa do consumidor por conta do descumprimento da LGPD, caso se trate, além de uma situação de tratamento de dados, também de uma relação de consumo. Mas, enfim, a ideia é que, justamente, não é somente o acionamento desses órgãos que vai mudar alguma coisa. Em algumas situações, de uns tratamentos geram problemas que não são talvez visíveis individualmente, mas somente possam ser vistos, como eu tinha falado, até em grandes números. Hoje em dia, sistemas e procedimentos de tratamento de dados, muitas vezes, tratam dados de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo, e muitas vezes o problema individualmente é dificilmente perceptível, de relevância bastante, enfim, pequena até, reduzida, em relação ao seu aspecto multiplicado pelo número de usuários. Isso é, né? Muitas vezes, problemas grandes de proteção de dados não são passíveis de ser percebidos a partir da mera iniciativa pessoal. Então, por isso mesmo, esses mecanismos que levam em conta a tutela coletiva de dados, que levam em conta a possibilidade de fiscalização, não somente dos problemas em si, mas também das medidas que foram tomadas para procurar prevenir problemas. E ainda mais, enfim, não daria nem tempo para entrar, né, em detalhes, mas a LGPD entra em algumas questões que dificilmente seriam passíveis de serem elemento de litigância no sentido clássico. Por exemplo, questões referentes à discriminação algorítmica, das quais tanto se fala. É necessário a intervenção de sujeitos técnicos especializados, aliás, é por isso mesmo, entre outras coisas, que foi estabelecida uma autoridade pública para tratar especificamente da matéria, sujeitos técnicos especializados justamente para poder contrabalancear essa, digamos assim, opacidade que naturalmente o tratamento de dados tem. O tratamento de dados é muito importante, mas é também opaco para o cidadão. Após que o momento que os dados são conhecidos, estão no poder de alguém, esses dados podem ser tratados sem que o cidadão propriamente sinta isso diretamente. Ele pode sentir as consequências. E muitas vezes pode ser difícil para ele até mesmo fazer um nexo entre a consequência e o tratamento de dados, que talvez ele não conheça, talvez ele, ainda que conheça, ele não consegue estabelecer relações de causa ao efeito. Enfim, uma matéria que é bastante complicada, não só do ponto de vista da empresa, mas talvez principalmente do ponto de vista do cidadão, que de fato pretende fazer valer seus direitos. Eu nem falo direitos do ponto de vista de reclamação, mas no sentido de saber concretamente, com lealdade, o que acontece com seus dados, qual a consequência do seu uso, e é esse tipo de reequilíbrio que justamente a LGPD pretende, como qualquer outra lei geral de proteção de dados, que a LGPD pretende através do incentivo a práticas de maior transparência e de maior controle cidadão sobre seus dados. E, aqui já indo para terminar, qual o papel das sanções disso tudo, já que a LGPD, como falava, tem muitos elementos preventivos. Bom, qualquer
estudo básico em compliance, vai dizer que a compliance, por mais ligada a padrões éticos e boas práticas que existam, ela não sobrevive se não houver algum tipo de incentivo pecuniário na implementação de mecanismos que procurem garantir a adequação, a compatibilidade. E as sanções LGPD justamente são o instrumento que, no caso, a ANPD, que é a única autoridade com capacidade de aplicar as sanções LGPD, são esses instrumentos que ela tem para procurar intervir nos tratamentos de dados e que podem ser utilizados, as sanções, de uma forma bastante relevante. Nós assistimos hoje exemplos, inclusive no exterior, que é necessária intervenção até para evitar que os padrões de tratamento de dados a respeito ao cidadão sejam puxados para baixo. Muitas vezes há mercados em que há atores com maior respeitabilidade, maior possibilidade ou intenção de proporcionar um tratamento responsável de dados e outros menos. Para que haja um equilíbrio, para que não haja um incentivo perverso que acabe premiando aqueles atores mais temerários no sentido de tratamento de dados, por exemplo, é necessária, é o caso tipo de manual que é necessária a atuação do regulador. Entre tantos outros, de disparidade entre quem trata dados e o próprio cidadão. A ação da autoridade nesse sentido também deve ser muito voltada a procurar compensar disparidades conjunturais naquilo que eu já havia mencionado em relação à pouca capacidade técnica, cognitiva até, no sentido de saber o que é feito com os dados do cidadão em relação a quem trata dados que muitas vezes parte de uma vantagem maior. Não estou dizendo que os dados não devam ser tratados, aliás, a LGPD existe justamente, entre outras coisas, para proporcionar um maior e mais legítimo tratamento de dados, maiores fluxos de dados, porém dentro de um ambiente de lealdade, transparência e controle do cidadão sobre... Qual a eficácia da previsão contratual sobre a responsabilidade do tratamento dos dados entre particulares? Ele até coloca aqui uma questão especial. Imagine uma pessoa jurídica que licencia seu produto para o titular de um aplicativo e uma das formas de complementar a remuneração é justamente a transferência dos dados aos usuários com o fim de mapeamento da clientela. Claro que a transferência dos dados terá a concordância do usuário através de adesão, isso que ele está inserindo, mas vamos dizer, acho que até o ponto é esse, previsão contratual sobre a responsabilidade do tratamento dos dados entre particulares, que ele indaga aqui. Bom, provavelmente o anônimo que fez a pergunta estava pensando em alguma situação concreta que chegou ao conhecimento, que é de conhecimento dele, e certamente há muitos elementos necessários para que se profira uma resposta que abrange realmente toda a complexidade da questão, mas de uma forma geral, o que me parece mais relevante aí é considerar que a LGPD, no momento de considerar a legitimidade, porque me parece que ele está perguntando sobre a legitimidade de uma forma de uso e transferência de dados pessoais. Para aferir a legitimidade de uma transferência de dados baseada em contrato, você tem algumas opções. Uma delas é verificar a necessidade que há para que o contrato seja executado, de que os dados sejam efetivamente tratados. Uma vez considerada essa necessidade, a imprescindibilidade dos dados pessoais para execução do contrato, essa utilização pode ser legítima, mas parece que na pergunta também está... Doutora Luísa, por favor, a palavra é sua. Obrigada, doutor Leonardo. Um prazer estar aqui com você. Queria reiterar meu agradecimento à ASP pelo convite e feliz de estar com o doutor Danilo, né? Mais ou menos, pelo menos, e com a doutora Adriane também, tá? Feliz de estar aqui com vocês. Então, eu vou falar sobre os aspectos práticos da implementação da LGPD. Na sexta passada, a CNN publicou aqui uma matéria que eu vou colocar aqui no chat para todo mundo ver, que conta, né? O que acontece? 93% das empresas aqui do Brasil, elas falam que conhecem, né? Ou já ouviram falar de LGPD, já foram atrás de alguma coisa nesse sentido, mas só 15% das empresas entendem que estão prontas ou na reta final de adequação à LGPD, né? E aí, como o doutor Danilo falou, essa é uma norma que se aplica para todas as empresas, então hoje, e a lei ela já está em vigor há quase um ano, então em tese as empresas já deveriam estar com seus programas, seus projetos e programas de adequação já completos, né? Mas essa não é a realidade brasileira.
Então, eu vou trazer aqui para vocês os aspectos práticos da implementação para a gente entender junto aqui onde que estão acontecendo os problemas, né? O que a gente vê daqui para frente, o que eu queria muito... Conversei com o pessoal da ASP antes de montar essa apresentação para entender o perfil dos nossos interlocutores. Eu estou vendo aqui que a casa está cheia, quase 300 pessoas. Eu acho que essa vai ser uma apresentação muito útil para advogados, para estudantes, mas também para qualquer interessado no tema, para a gente ver o que está acontecendo na vida real, que está tão difícil essa implementação. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver, né, doutor Leonardo? Dá um joinha para mim, que eu consigo ver só o seu rostinho aqui. Não, estou vendo sim, tá ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui de 4 pontos, tá? Eu vou responder as perguntas que vocês tenham depois dessa exposição. A exposição não é longa. Começando pelo formato de um projeto de adequação, já mencionando aqui que existem várias formas de uma empresa se adequar, cada empresa tem o seu estilo de conduzir esse projeto, cada empresa está num estágio diferente, mas esse é o projeto, assim, mais comum que a gente tem aplicado aqui no escritório, tá? Vou mostrar para vocês. As 10 questões recorrentes de clientes aqui no nosso escritório. Então, eu trabalho com proteção de dados já há muito tempo, até antes da LGPD, como o Dr. Danilo falou, não é que a LGPD é uma super de uma novidade, já existiam outras normas envolvendo a proteção de dados pessoais antes mesmo da existência da LGPD. É claro que agora o tema entrou na moda, o que é excelente para mim, porque eu já trabalhava com um tema que não tinha uma lei tão boa como a LGPD hoje né? Também vou falar de algumas soluções criativas e inovadoras de problemas, isso muito para inspirar quem está aqui, quem quer trabalhar na matéria, quem já está trabalhando, quem vê problemas dessa natureza, e no finalzinho as tendências para a área, né? Então, como nós advogados podemos e devemos nos preparar. Então, começando aqui com o formato de um projeto de adequação. Nos tempos iniciais da LGPD, ou antes dela entrar em vigor, né, a gente sabe que ela foi publicada ali em agosto de 2018, então as empresas tiveram um bom tempo para se adequar, né? Então, quando a gente recebia ali os pedidos dos primeiros projetos de adequação, 2018, 2019, até comecinho de 2020, era assim que a gente conduzia um projeto de adequação. A gente conduzia uma fase inicial de diagnóstico, que muitas pessoas chamam de assessment, que é levantar dentro da empresa, seja por meio de entrevistas, de questionários, quais são as atividades de tratamento de dados pessoais que a empresa conduz, para daí chegar, né, com um relatório, um planejamento, um plano de ação, que a gente também tem muito inglês nessa área, né? Eu sempre brinco. Então, o tal do plano de ação é o tal do roadmap. Então, a gente saía ali com um mapinha do que fazer para cada uma daquelas atividades que a gente detectou, para cada uma delas ser adequadas à LGPD. Então, a gente saía com esse plano na mão. Aí, com esse plano, né, ali pela ordem de prioridades, a gente executava todas as medidas dentro desse plano de ação, entregava o projeto aqui e dali para frente a gente construía, né, um programa de governança que é o seguinte: depois que a gente termina um projeto de adequação, não é que a gente vira as costas para a empresa, nunca mais a gente vai tocar naquele assunto, muito pelo contrário, né? A gente tem que cada vez mais se preocupar com proteção de dados. Depois do projeto, depois de adequar a empresa, existem uma série de medidas que precisam ser implementadas durante toda a existência da empresa. Então, essa é a fase de governança, quando o projeto passa a ser um programa. Então, esses eram os tempos iniciais da LGPD, quando a gente tinha bastante tempo para fazer isso, a gente conduzia nessa ordem aqui. Hoje em dia, como que a gente tem feito aqui no escritório? A gente conduz, sim, essa fase de diagnóstico, ela é imprescindível, tem um artigo ali na lei, que é o artigo 37, que ele manda, né, as empresas terem um registro das atividades de tratamento de dados pessoais, então esse é um dos entregáveis, extremamente necessário a gente conhecer quais são as atividades envolvendo dados pessoais que a empresa conduz, e a gente também tem essa fase do planejamento, né? Depois do diagnóstico, a gente vê ali o que a gente precisa adequar dentro de uma empresa. Então, existem várias realidades dentro da empresa. Tem empresa que nunca ouviu falar de proteção de dados, nunca tocou nenhum projeto, nem de proteção de dados, nem de segurança da informação, então está completamente assim, crua, né? Mas também tem aquelas empresas multinacionais, principalmente, que já trabalharam com outras normas de proteção de dados no passado, foram obrigadas a se adequar a determinadas normas, normalmente sempre mencionada a tal da GDPR. O que é GDPR? É a mãe da nossa lei. Eu vi que tem uma perguntinha aqui no Q&A que é exatamente sobre isso. Em que lei a gente se baseou, né? Foi do zero que o nosso legislador construiu a lei? Não. A gente usou muito como base a tal da GDPR, que
ou RGPD, né, o nome em português, que é Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, essa é a nossa norma-mãe, tá? Então, as empresas que tiveram que se adequar a essa norma, porque faziam ali negócios com a União Europeia, usavam dados de pessoas que estavam localizados em território da União Europeia, elas já precisaram se adequar anteriormente, então o projeto de adequação LGPD foi muito mais tranquilo, muito mais natural, né? Então, cada empresa estava numa fase. Enfim, projetos atuais têm também essas duas fases iniciais, mas agora, a execução de medidas, a gente já conduz lá desde o começo, já desde o começo do diagnóstico, porque não existe mais esse tempo de a gente entender o que a empresa faz, para depois planejar, a gente já vai executando uma série de medidas que a lei pede, porque senão a gente já vai estar desde hoje, né, em violação à lei, se a gente não tiver ali implementadas determinadas medidas. E aí o projeto, né, encerra aqui também, e a gente tem a governança, como eu falei, um programa de governança que é para toda a existência da empresa, então também desde o comecinho, porque a gente já tem demandas hoje envolvendo Lei Geral de Proteção de Dados. Que tipo de demandas são essas, né? Então, quero que você revise um aditivo, eu tenho certeza que muitos de vocês já têm visto documentos assim, é um adendo de proteção de dados, muitos escritórios estão recebendo, né, de seus clientes também, para seguir aqui te passando casos, te passando dados pessoais, eu preciso que você assine um aditivo de proteção de dados, então isso é parte da governança, treinamentos contínuos, consulta pontual, titular de dados já exercendo seus direitos, batendo na porta da empresa, perguntando que dados a gente tem sobre eles, então tudo isso é parte desse programa de governança, então a gente também já está tocando toda essa consultoria ali desde o começo do projeto. Então esse é o projeto de adequação. Quais são as 10 questões que a gente enumerou aqui no escritório como as mais recorrentes dentre os nossos clientes? Então, a minha área, ela basicamente só cuida de questões de proteção de dados, então, para a gente até que é fácil levantar esse tipo de informação aqui. As 10 questões. Número 1, com certeza, são os pedidos de projeto, e é muito interessante isso, porque os projetos, eu pensava que eles iam ser muito motivados por medo dessa sanção, né? Então, como o doutor Danilo falou, a gente tem ali tem multas, né, que existem sanções, várias sanções que agora, desde o dia 1º estão aí em vigor, dependendo ainda de um regulamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas existe ali um certo medo, principalmente da multa de 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais, e eu imaginava muito que os projetos iam ser conduzidos com base nesse medo dessa multa, ou também de uma condenação judicial, mas não. O que a gente mais recebe aqui é pedido de projeto de adequação, porque as empresas perderam determinadas oportunidades de negócio, algum cliente não quis fechar com a empresa porque não existia essa adequação, ou empresas que estavam se preparando para receber um investimento ou para ser vendidas, acabaram não tendo esse negócio concluído por conta da falta de adequação LGPD, isso porque o investidor, um comprador de empresa, é claro que vai temer, né, investir ou comprar uma empresa não está adequada à lei, porque olha o tipo de contingência que ele vai ter, né? Então, essa, assim, questão número 1. Outra coisa que a gente tem feito bastante é revisão e elaboração dos adendos de proteção de dados, que também é siglazinha aqui em inglês, que é o Data Protection Addendum. Então, a gente tem revisto isso muito, elaborado bastante desses documentos. Pesquisas de diversidade e inclusão, então, ainda bem, né, que esse tema está cada vez mais em voga dentro das empresas, e isso a gente trabalha com muito dado pessoal, ali, dos integrantes das empresas, dos possíveis candidatos a vagas, então tem muita consultoria com relação ao tratamento desse tipo de dado, especialmente porque esse tipo de dado ele é considerado sensível pela LGPD, né, ou seja, tem ali um grauzinho extra, uma camadinha extra que a lei oferece de proteção para dados dados relacionados à vida sexual, dados relativos à raça, etnia, religião, posicionamento político. Então, por isso que esse tema aqui é tão demandado por clientes. Treinamentos, e cada vez mais os nossos treinamentos são direcionados a áreas específicas dentro da empresa. Aqui para a gente, principalmente a área de RH, demanda bastante, né, que trabalha com dados pessoais de empregados, e também a área de CRM, que faz todo o relacionamento com o cliente. Então, a gente tem feito bastante treinamento específico, né, principalmente nessas duas áreas do cliente. Incidentes de segurança da informação, então, antes isso era tratado de uma forma talvez um pouco mais amadora dentro das empresas, que incidentes de segurança sempre ocorreram, acho que vocês viram aí, ficou bastante
bastante na mídia, né? O caso da Renner da semana passada, então realmente é algo que envolve muito da reputação da empresa, envolve muito prejuízo. Então, agora com a lei, com a LGPD, né? Esse tema dos incidentes de segurança está cada vez mais em pauta. A gente tem recebido muito aqui consulta com relação a esse assunto, e a área de RH, para a gente, tem sido um grande foco aqui de incidente de segurança da informação. Incidente de segurança da informação, interessante a gente frisar, que não é só o hacker entrando no nosso sistema, alguém querendo roubar nossos dados, algum malfeitor, algum criminoso querendo fazer alguma ação envolvendo os dados pessoais que a gente está tratando. Não, na maior parte das vezes não é isso que acontece. O que é RH como foco? Porque RH cria várias planilhas, tem ali muitos dados pessoais dos empregados, de ex-empregados, de candidatos a vagas, aquilo é um banco riquíssimo. E o que acontece? Às vezes alguém do próprio RH ou alguém de dentro da empresa tem um acesso a esse tipo de banco de dados e faz, ou sem querer, ou de má fé mesmo, acaba compartilhando esses dados com quem não deve. Então, esse compartilhamento indevido, mesmo que sem querer, é um incidente de segurança da informação, e a gente tem visto isso bastante dentro dos nossos clientes. Outro tema importante aqui também, validade do consentimento. Então, quando a gente fala de consentimento, né, a nossa lei ela traz várias bases legais, não necessariamente para a gente tratar um dado pessoal a gente precisa do consentimento, mas para algumas determinadas ações a gente vai precisar. E o consentimento não pode ser feito de qualquer jeito mais, né? Então, a nossa lei estabelece uma série ali de requisitos para que esse consentimento seja considerado válido. E a gente tem recebido bastante consulta nesse sentido. Como que eu faço para esse consentimento aqui ser considerado válido? E uso de dados de crianças, né? Pela nossa lei, para a gente usar um dado de criança pela nossa legislação até 12 anos incompletos, a gente precisa do consentimento de um dos pais, o responsável legal. Também temos tido bastante consulta com relação a esse assunto. Limites do legítimo interesse, então o legítimo interesse é outra base legal prevista na LGPD, e aí ele tem uma série, para ela ser considerada válida, essa base legal, também tem uma série de limites e requisitos né, que a gente precisa estabelecer ali e ter toda a prova de que a gente está seguindo a lei direitinho. Então, a gente também tem bastante consulta nesse sentido. Dúvidas quanto a novas tecnologias, sistemas, procedimentos, uma expressão que vocês vão ouvir bastante, se é que já não ouviram, é o tal do Privacy by Design. O que é isso? É pensar em privacidade e proteção de dados desde a concepção de determinado serviço, determinado sistema. Então, muitas empresas querem desenvolver um software, por exemplo, ou conduzir um novo programa dentro da empresa e querem já desde o comecinho saber se pode ou não pode, o que precisa fazer para estar em compliance com a LGPD. Transferências internacionais de dados, então também temos consultas nesse sentido, porque a nossa lei tem um capítulo ali específico de que a gente faz quando a gente pega um dado aqui do Brasil e manda lá para fora. Isso por quê? Porque a nossa lei ela é ótima, ela é excelente, ela é feita de uma forma excelente, porque, como o doutor Danilo falou, né, a gente precisava de uma lei forte por uma série de motivos, né? Imagina só, a gente tem essa lei forte, essa lei boa no Brasil, mas a gente manda para um país que não se importa tanto com o assunto, ou não tem uma legislação forte quanto a isso, né? E não vai ter servido de nada a gente ter uma lei forte. Então, existem regras para essas transferências internacionais. Da mesma forma, a gente recebe consulta de dados que estão saindo, por exemplo, da União Europeia, que também tem regras para esse assunto, e estão vindo para o Brasil. Quais são, o que o Brasil oferece de proteções, né? Então, isso também a gente tem recebido bastante consulta. E, por fim, assistência com plataformas de gestão de privacidade e proteção de dados. Olha, semanalmente, pelo menos, eu recebo clientes perguntando, não tem uma plataforma mágica que eu dou ali o play e aí eu tenho todo a minha proteção de dados em pé dentro de casa, tinindo. Olha, gente, assim, uma plataforma que você aperta o play e tá tudo certo, não existe ainda bem, porque senão eu ia perder meu emprego, né? Eu preciso trabalhar, a gente precisa trabalhar muito mais para ter uma implantação boa de proteção de dados. Só que é claro que a gente tem uma série de plataformas no mercado que ajudam a vida de quem cuida de proteção de dados dentro da empresa. Então, essas são as 10 questões mais recorrentes que a gente tem recebido aqui no escritório nesses últimos anos. Sobre soluções criativas e inovadoras de problemas. O que a gente tem detectado, né? Eu selecionei aqui 3, é claro que a gente tem muito mais, mas eu vou respeitar o tempo aqui para o doutor Leonardo também não puxar minha orelha, tá? A gente teve um problema que era o pouco engajamento em treinamentos, né? Que a gente precisa treinar as empresas, porque grande parte do sucesso
de um projeto de adequação LGPD diz respeito à incorporação da cultura dentro da empresa, porque de nada adianta a gente ter documentos maravilhosos implementados por excelentes consultorias, excelentes advogados, se o pessoal de dentro da empresa não está ciente da importância da proteção de dados. É imprescindível que treinamentos sejam conduzidos para que esteja todo mundo dentro da mesma página. E ali no comecinho a gente via pouco engajamento em treinamento, o pessoal indo muito ali obrigado pelo empregador, né? Ou precisando obter determinado certificado e não estava ali de corpo presente, mas não com a alma, né? E o que a gente fez para ganhar mais engajamento nesse treinamento? A gente costuma mandar um vídeo antes do treinamento, que é para dar em 1 minuto e 20, tem o nosso videozinho. A gente manda antes do treinamento por que o assunto é importante, o que é dado ao pessoal, conceitos básicos, e pede para a pessoa já pensar, né, como essa lei vai afetar o dia a dia para trazer perguntas, assim como essas perguntas inteligentes que vocês estão trazendo aqui para a gente hoje, isso torna o treinamento enriquecedor, né? A gente manda esse vídeo antes. Além disso, a gente também tem feito bastante treinamento gamificado, porque só ficar falando, de repente, você não atinge toda aquela parcela da plateia, né? Então, a gente traz treinamentos gamificados, e hoje já são várias as plataformas interessantes no mercado que trazem isso, para trazer uma certa competitividade, para tornar realmente o tema, que é tão denso, às vezes, muito mais gostoso de ser estudado. Outro problema que a gente tinha, uma baixa compreensão de políticas de privacidade. Então, acho que todo mundo que já abriu uma política de privacidade sabe disso. Elas são chatas, elas são densas, elas às vezes têm letras miúdas, às vezes ela tem um linguajar muito jurídico, muito técnico, que ninguém está afim de ler aquilo. Eu sempre falo, eu leio porque eu sou obrigada, mas muitas vezes, quando eu tiro o meu chapéuzinho de advogada, eu não leio, porque aquilo é chato, não estou afim de ler. Então, só que em muitas situações a gente precisa que o titular de dados entenda o que está sendo feito com o seu dado pessoal. E a gente tem uma série de titulares, a gente tem titulares de dados que não tem muita convivência com esse assunto, né? O que a gente fez? A gente montou políticas de privacidade mais bonitinhas, mais fáceis de ler, rápidas de ler, em forma de infográfico, com desenhos, que exatamente para tornar essa leitura e essa compreensão muito mais agradável. Outro problema que a gente também tinha bastante, né, que os nossos clientes trazem bastante até hoje, precisa obter consentimento para determinadas ações. Só que eu não consigo estabelecer um impacto muito grande ali no meu cliente. Se eu abro uma caixinha, eu preciso transferir os dados dele para um parceiro comercial meu, porque é parte do meu negócio. O que eu faço para obter esse tiquezinho dele, né? Porque muitas vezes o titular de dados vai ler e vai falar, eu não quero que você passe meus dados pessoais para parceiro comercial nenhum, sei lá o que ele vai fazer com isso. Então, a gente precisava tornar isso mais atrativo para o titular de dados, né? O que a gente fez? A gente mudou as palavras, em vez de falar, olha, eu vou transferir seus dados para o meu parceiro comercial, que tal tornar um clique mais atraente? Olha, clicando aqui, você vai ter oportunidades de participar em promoções, em eventos interessantes. Isso é muito mais atrativo do que meramente falar, estou passando seus dados para um terceiro aqui. Ofertas de produtos de interesse, com o seu clique aqui, não só você vai, lógico, melhorar a nossa plataforma, tá? Mas você também pode ter acesso a um determinado material de interesse e também colocar numa tela bonita, mais fácil de ler, de clicar. É claro que você vai tornar esse clique mais atraente para o usuário, tá? Então, essas foram soluções criativas para problemas que vêm aparecendo até aqui. De tendências para a área, o que eu pensei em trazer para vocês? Eu pensei em trazer algo que seja interessante para estudantes, quem está interessado em desenvolver essa área da advocacia, que é muito bacana, tem um espaço grande. Eu sei que às vezes dá um pouco de desespero, tem muita gente falando no assunto, a gente às vezes acha que o mercado está saturado, mas o mercado não está saturado ainda. Se vocês pensarem que todo mundo vai precisar se adequar, que olha só, 15% das empresas hoje se entendem como prontas ou na reta final de preparação para a LGPD, olha o mercado que a gente tem, né? E tem mercado para todo mundo, tem escritório grandão, com grande placa, que vai atender os gigantescos, mas, gente, é todo mundo que precisa de auxílio nessa área. Então, sim, vai ter bastante trabalho para muita gente ainda por bastante tempo, né? E outra coisa, eu também vi nas perguntas aqui de preocupação com o governo, com os órgãos governamentais, enfim, com o governo acessando os nossos dados, lembrando que a LGPD se aplica tanto para o setor privado como público.
Então, a gente também tem essa grande parcela, né, que é o poder público, precisando de auxílio de advogados. Então, eu vejo, assim, para essa área, um futuro muito promissor, tá? O que eu vejo de que é interessante a gente saber hoje? Agenda regulatória da NPD. Então, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão que foi criado especificamente para deixar a LGPD em pé dentro do nosso Brasil aqui, tá? Então, a gente tem um órgão especializado no assunto que é para fazer essa lei funcionar, né? Importante a gente acompanhar a agenda regulatória do órgão, porque é claro que quanto mais diretriz, na medida em que essas diretrizes, esses guias forem sendo publicados pela NPD, mais a gente vai ter consulta com relação a esse assunto, mais a gente vai ter trabalhos de adequação às novas normas, né? Então, como próximos temas que a NPD já publicou, né, que vai tratar, então, regras para pequenas e microempresas, startups e pessoas físicas, então essa lei se aplica a todo mundo aqui, né? Então é interessante saber que vão ter regras específicas para esse tipo de empresa. Sanções, a gente está esperando isso com bastante ansiedade, né, para saber como que a autoridade vai aplicar as sanções. Incidentes de segurança, como que a gente vai notificar esses incidentes, como que vai ser a graduação do risco. RIPD é relatório de impacto à proteção de dados, então a NPD também vai falar quando que a gente precisa preparar o tal do relatório para determinadas atividades que a gente for conduzir, os direitos de titulares, como que os titulares vão exercer, né, esses direitos e como que as empresas vão precisar atender esses direitos, o DPO, que é a sigla glamourizada, né, do Data Protection Officer, que na nossa lei tem um nome um pouquinho menos glamour, que é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, em tese, toda empresa precisa indicar esse canal, tá? Esse encarregado pelo tratamento de dados pessoais, e a NPD ainda vai falar sobre isso, né? Como que essa nomeação vai precisar ser feita. Transferências internacionais, então aquela regrinha que eu falei, né? É para transferir dados daqui para fora, quais mecanismos que a gente vai precisar adotar, e bases legais, então consentimento, legítimo interesse, execução de contratos, a gente vai ter um detalhamento de como que a gente vai cuidar dessas bases legais para justificar as nossas atividades de tratamento de dados pessoais. Então, essa é a agenda regulatória da NPD, esses vão ser os próximos passos da autoridade. Outra coisa interessante de a gente saber, efeito viral, né? Que acontece com o efeito viral? A gente vai ver cada vez mais o mercado se importando com a LGPD, se importando com a adequação, porque a LGPD ela traz uma tal de responsabilidade solidária. Então, se eu contrato alguém que não cuida muito de proteção de dados. Eu fiz um projeto bacaninha aqui na minha empresa, mas eu contrato alguém para fazer determinada parte do tratamento desses dados pessoais. Vou passar esses dados para essa empresa. E ela faz um monte de besteira com aqueles dados, viola a LGPD, viola os direitos do titular, eu vou estar dentro do mesmo barco. Então, a lei coloca aqui essa responsabilidade em cadeia, né? Então, ninguém mais vai querer contratar com quem não está adequado. A gente vai ver cada vez mais as empresas querendo se adequar, porque elas vão perder oportunidades de negócio se não se adequarem. Maior conscientização das empresas e dos titulares de dados pessoais, então a gente vai ver bastante movimentação no mercado nesse sentido. Já é um tema tratado no Jornal Nacional, que eu fico feliz toda vez que o William Bonner fala de LGPD, porque eu sei que essa mensagem vai chegar para um público maior. Então, os titulares cada vez mais exercendo seus direitos, mas as empresas vão ter ali a boa vontade de se adequar, né? Mais consultas por conta de novas tecnologias, então tecnologia não para, inovação, evolução, sempre vão ter coisas novas sendo desenvolvidas e a LGPD vai precisar ser aplicada para todos esses novos projetos. Disso tudo aqui, eu vejo um crescimento exponencial, tanto da consultoria quanto do contencioso envolvendo a área de proteção de dados. Então, bastante consultoria de como eu preciso me adequar, o que eu preciso fazer, reveja esse contrato. E o contencioso também, ainda mais com titulares cada vez mais conscientizados dos seus direitos. A gente vai ver ali, a gente já está vendo o número de ações judiciais evoluindo bastante, né? Aqui no escritório a gente tem recebido as primeiras ações movidas por sindicatos envolvendo uso indevido de dados de empregados pelas empresas, então a gente está vendo esse crescimento exponencial dos trabalhos dentro da área. E uma coisa que eu digo, a gente precisa constantemente de atualização sobre a interpretação da norma. O doutor Danilo trouxe aqui também, né? Uma norma que, assim, ela está na nossa frente, a gente consegue ler, mas a interpretação ela ainda é muito complexa, né? A gente vai precisar ter todo esse acompanhamento de como a norma vai ser aplicada na prática no Brasil. E também em outros países. Por quê?
quando a gente tiver casos novos sendo discutidos aqui no Brasil, a gente não vai ter um histórico, porque a lei é nova. O que a gente faz? A gente busca aplicação de normas de proteção de dados em outros países, para ver o que funcionou lá fora, como que essa mesma regrinha está sendo aplicada em outros países, que já tem essa lei anterior à nossa, né? Então, essa atualização vai ser muito importante, né, ao longo do tempo aqui. Gente, era isso que eu tinha para trazer. Eu sei que vocês perguntaram também no Q&A se todo mundo tem LinkedIn. Todo mundo aqui tem LinkedIn, sim. Esse QR Code leva para o meu. E é isso, gente. Doutor Leonardo, passo a palavra aí de volta para você. Obrigada, pessoal. Palestra aí muito ilustrativa, os PowerPoint aí realmente dando uma muita facilidade, até interessantíssima essa questão da gamificação, né, e da parte de estruturas com desenho. Você sabe que eu até numa palestra aqui com a ASP, que a gente, no mês da mulher, a gente também numa sequência dessa de grandes, de mês inteiro com palestras, eu moderei também uma palestra que era relacionada justamente a essas formas de comunicação diferenciadas de temas jurídicos. E uma das palestrantes era uma pessoa que justamente fazia cartoons para explicar a legislação para empresas. E ela estava trabalhando muito com o LGPD. Eu até brinquei, assim, parecia o Paulo Caruso do Roda Viva lá, assim, só que mostrando LGPD, né? Ela mostrou, aí até ao final ela fez um pouco da nossa palestra, foi um negócio super interessante, né? E acho que para se comunicar realmente com o público não profissional, não especialista, né? Não jurídico, né? Da área externa, realmente você precisa fazer isso, né? Porque acho que até, como você colocou no final, e até esclarecendo, acho que muitas das perguntas, isso vai ter que ser aplicado por todo mundo, né? É uma situação aí de aplicação ampla. Então, realmente, a conscientização e o esclarecimento mais simplificado sobre a lei é muito salutar, né? Bom, eu acho que até pelo volume de perguntas, é melhor a gente acho que deixar isso para o final, né? Até porque eu acho que muitas perguntas, eu tomo aqui a liberdade, obviamente, os palestrantes, eu só fico batendo uma bola aqui, os palestrantes que são os donos do show. Eu não sei se até tem algumas questões que são um pouco mais simples, que já foram até tratadas, a meu ver, que se eventualmente se quisesse fazer uma resposta de forma até escrita, não sei aí muito ao critério de vocês, mas eu também estou achando melhor a gente deixar ao final essas palestras para a gente não ter problema de tempo. Então, vamos seguir agora com a doutora Adriane, e se todo mundo estiver de acordo, e eu acho que seria para a gente terminar essa fase expositiva, e aí passamos depois para essa fase da perguntas e respostas. Ok? Por favor, doutora Adriane. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, dizer boa noite a todos, agradecer a oportunidade, né, depois dessas excelentes palestras, né, uma mais principiológica e também com bastante conhecimento da causa da proteção de dados, que foi dada pelo Dr. Danilo, e a outra, a segunda, excelente também, com aspectos práticos da LGPD, atentando aí para as questões que são levantadas pelos clientes, né, no dia a dia. O tema que me foi atribuído, ele, sim, na verdade, ele se insere dentro de um aspecto ainda mais específico, né, dentro da proteção de dados, que tem a ver com a resolução de disputas. E, no meu caso, quando eu estou aqui para falar sobre a arbitragem, a respeito de como a arbitragem ela é afetada, ela interage, assim como todos os métodos de resolução de disputas, com a legislação de proteção de dados. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é necessário fazer aqui alguns parênteses, porque não sei se todos estão familiarizados com a terminologia utilizada para os casos de arbitragem. Então, assim, só para fazer esse pequena a parte,
A arbitragem é um método de resolução de disputas privados, em que as partes elas escolhem os seus árbitros, os seus juízes para determinar, para redigir uma sentença ou decidir um caso. Essa decisão final, ela tem o valor de uma decisão judicial e ela pode ser reconhecida no Brasil e também no exterior. Por isso, a arbitragem é, por essência, é um método de resolução de disputas com uma vocação internacional. E eu acho que minha função aqui hoje é justamente conscientizá-los a respeito dos aspectos internacionais da proteção de dados que batem diretamente na arbitragem, e também conscientizá-los de que proteção de dados, por mais que estejamos falando de negócios, de um site aqui no Brasil que está vendendo um produto para clientes aqui no exterior, o fato de você estar no mundo informatizado, ou se não, como os franceses gostam de falar, numerizado, faz com que necessariamente não só a legislação brasileira ela entra em cena, mas a legislação de outros países, como também a doutora Luísa nos lembrou aí, né, durante sua apresentação. Bom, o que é importante a gente ter em mente? As legislações de proteção de dados, elas, na verdade, se encaixam dentro de um sistema que, no comércio internacional, a gente chama de molho, né, na verdade, de spaghetti ball, né, dizendo assim, uma caçarola de espaguete. E por que isso acontece? Funciona dessa maneira justamente porque quando você está fazendo alguma transação, seja uma transação online ou se não o próprio processo de tratamento e de armazenamento de dados, por exemplo, do seu cliente no exterior, você pode estar ativando, por assim dizer, a jurisdição extraterritorial de outras legislações de proteção de dados. Então, no caso, né, das arbitragens, como isso impacta? O que acontece? Quando você está diante assim, de um tribunal arbitral que vai decidir uma determinada causa, e ele começa a mandar e-mails, porque hoje em dia a resolução de disputas, pelo menos no âmbito da arbitragem, também no âmbito da mediação online, ela é feita dessa forma, com a troca de e-mails, envio de arquivos, e assim com uma sucessiva troca de comunicações que, por fim, permitem que os árbitros, ou se não o mediador, consiga estabelecer a sua linha de conduta, o seu roadmap, ou se não redigir sua sentença. Bom, não preciso dizer que, aparentemente, essa atividade ela não tem impacto, ela poderia ser considerada inofensiva. Mas, como a gente sabe, e o doutor Danilo bem explicou na sua palestra, existe um aspecto que a gente tem que chamar a atenção aqui. As legislações de proteção de dados, e aí eu utilizo o plural, geralmente elas têm uma redação que é bastante ampla, e ela é bastante ampla justamente para que usuários tomem essa consciência, autoridades nacionais de proteção de dados também tomem essa consciência de que proteção de dados toca quase toda a atividade do dia a dia. E aí eu posso até invocar, e depois a gente vai explicar isso no Q&A, a questão que foi levantada sobre mas a atividade que eu faço no meu condomínio pode invocar a lei de proteção de dados? Resposta clássica do advogado depende, mas pode. A atividade que eu também exerço dentro desse sistema de resolução de disputas pode invocar proteção de dados? Sim, desde que vocês tenham algum tipo, uma peça de informação que possa ser remetida ou atribuída a alguma pessoa, direta ou indiretamente, você está tocando em proteção de dados. E se você você está exercendo uma atividade profissional relacionada a esses dados, pode ter certeza que a legislação de proteção de dados, seja do Brasil, seja de alhures, vai se aplicar nessa situação. Então, esse parênteses ele é importante para justamente contextualizar onde a gente está, onde nós entramos aí com esses aspectos internacionais das legislações de proteção de dados, seja daqui do Brasil, a LGPD ou a GDPR, que também foi mencionada aí pela doutora Luísa, e que também serviu de inspiração, né, como ela bem falou, para a nossa legislação aqui no Brasil. Bom, o que a gente gostaria que vocês tivessem em mente quando vocês refletissem a respeito dessa questão do trânsito de dados? Existem jurisdições, existem países em que a mera atividade de transferência de dados é uma atividade regulada
pelos governos e sujeitas a sanções. Na verdade, você nem pode, e aí eu vou citar o caso da Rússia, da China e da Nova Zelândia, em que você tem regulações muito estritas em relação ao trânsito de dados de seus nacionais ou de dados que sejam considerados sensíveis para o exterior. Então, nessa situação, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma ordem administrativa na Rússia, que é a Ordem 274, de 13 de março de 2015, que estabelece uma lista de países para os quais eu poderia, eventualmente, fazer essa transmissão de informações de dados de cidadãos. E por que os países eles estabelecem esses padrões? Eles estabelecem esses padrões porque, justamente, a proteção de dados, como o doutor Danilo já invocou também na sua fala, ela tem uma conotação de direito fundamental. Então, os estados, gozando de sua soberania para proteger os seus cidadãos, eles procuram cercar, evidentemente, tudo aquilo que é mais caro, e aí nós estamos aí falando de um círculo circunscrito, né, de direitos fundamentais, da maior proteção possível. Eu não vou transferir o meu dado ou permitir que haja transmissão de dados dos meus cidadãos, a não ser que nós estejamos lidando com um país que tem um patamar mais elevado de proteção de dados. Então, nesse sentido, essa questão da transferência, ela se apresenta como um elemento de internacionalidade, falando de um aspecto geral da proteção de dados, e ela também se apresenta como um aspecto de atenção por causa das sanções e por causa também da atenção que os governos dão a essa questão do seu exercício da soberania sobre esses dados e também sobre a questão do exercício do controle a respeito dessa transmissão de informações. Bom, dito isso, eu só continuando nesse exemplo, por exemplo, da Rússia, no ano passado, o Facebook e o Twitter, eles foram multados por colocarem, realizar essa transferência externa de dados pessoais, foram multados no valor aliás, em 2019, no valor de $50. Recentemente, eles reeditaram essa legislação relacionada né, à transferência para elevar a multa ao patamar de $100 mil. E essa tendência tem sido seguida por outros países como a China e a Índia, que também estão fazendo atualmente uma nova edição da lei de cibersegurança, ou de cibersegurança. Então, nesse sentido, a proteção de dados ela tem sido utilizada como uma espécie de barreira comercial entre os países. Essa poderia ser uma possível contenda. E essa espécie de barreira ela pode ser utilizada tanto no sentido comercial, como no sentido também da resolução de disputas. Então, vocês veem, espero que vocês consigam visualizar, e essa é a característica da minha apresentação, ela está falando, né, não de aspecto prático, mas de aspectos teóricos e também de aspectos conflituosos, contenciosos, né, que escapam à esfera do direito do dia a dia, do direito civil que a gente conhece, né? Porque envolve outras jurisdições, a gente está falando de lei de cibersegurança e por aí vai. Então, nesse sentido, o que é importante a todos terem em mente quando estiverem fazendo ou transações ou quando estiverem lidando com algum tipo de conflito com outras nações. Eu estou falando não só da Rússia, da China, mas também a gente poderia levar esse exemplo para o Mercosul. Conflitos intra-regionais com exportadores ou importadores de alguma mercadoria. Contemplem a questão de proteção de dados dentro das suas cláusulas arbitrais. Contemplem a proteção de dados também na negociação dos seus contratos. Por quê? Porque conflitos acontecem. O que não pode acontecer é que justamente um conflito, um contencioso surgido no âmbito de uma relação comercial motive a violação de uma regra de proteção de dados. Então, e essa é uma questão muito importante. Tanto é assim que, recentemente, a International Council, a ICA, né, International Council for Commercial Arbitration, que é uma organização não governamental responsável por realizar a maior tarefa de harmonização de regras em arbitragem no mundo, junto com a IBA, que é a International Bar Association, fizeram um esforço, fizeram um draft, fizeram um rascunho, né? Não vamos utilizar um anglicismo,
fizeram um enorme rascunho sobre proteção de dados e arbitragem. Esse é um rascunho curto, com 45 páginas, e depois eu posso mandar o link aqui para vocês, em que eles dão algumas dicas sobre medidas e elementos que devem ser considerados quando você está em conflito ou em negociações internacionais, com partes estrangeiras ou com partes estrangeiras que provenham de países com as suas respectivas legislações de proteção de dados. Então, para vocês terem uma ideia, esse não é um assunto extraterrestre, esse é um assunto atual, porque a própria atividade de uma instituição arbitral de distribuir documentos online pode suscitar questionamentos de autoridades nacionais ou por iniciativa da parte envolvida, ou se não, pode, dependendo do grau de controle do Estado a respeito da transmissão desses dados, pode suscitar uma intervenção direta de alguma autoridade nacional de proteção de dados. Então, é importante vocês contemplarem nas suas cláusulas essa previsão, e não uma previsão genérica, né, do tipo, nós temos essa preocupação e estamos levando em consideração os princípios de proteção de dados, mas especificar, procurar, como o doutor Danilo bem explicou, a legislação brasileira, a legislação europeia, a legislação em muitos países não tem um objetivo especificamente punitivo, tem o objetivo de suscitar uma conscientização de governança, em termos de governança corporativa. O que significa? Significa eles procuram fazer com que as empresas mostrem que elas estão motivadas e elas estão contemplando essas questões de proteção de dados no seu dia a dia. Então, o que seria interessante, né, embora assim, genérico, parece que é genérico, mas acho que a gente pode melhorar. O que seria interessante que vocês levassem em consideração, advogados e colegas, procurar especificar, quando forem negociar essa cláusula de resolução de disputas, quais situações, eventualmente, elas cairiam dentro de uma quebra, por exemplo, ou numa violação de proteção de dados, dentro das legislações que estão sendo contempladas. Por que eu estou falando isso? Porque não existe nada pior numa situação de indefinição que nós estamos vivendo, ainda que nós tenhamos a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do que deixar subtendido o entendimento de uma parte, de um lado e outro, do que seria uma situação de violação dessa regra de proteção. Então, é importante que essa discussão ela aconteça. E aí nós temos a consultoria, com certeza, competente dos profissionais, aí, como a doutora Luísa Sato, como do doutor Danilo, para especificar em que situações isso pode acontecer e como as empresas podem se defender melhor nesse sentido, nessa seara. Só para não quebrar aqui o ritmo, nesse documento da ICA tem 9 princípios de proteção de dados que foram mencionados como uma sugestão, recomendação para que as partes levassem em consideração na negociação, né, das suas cláusulas. Então, assim, só para falar aqui um pouco, o processamento legal justo de informações, o princípio da proporcionalidade, né, em termos do processamento desses dados, a minimização, que, aliás, é um princípio já geral de proteção de dados, muitos de vocês devem estar a par disso, a limitação de propósitos, que na explicação da ICA, na verdade, para mim, é igual à minimização do processamento de dados, a acurácia das informações, e muito importante que todos os envolvidos nas negociações e também em disputas, eles assumam o compromisso de não modificar o teor de documentos, nem que seja por uma edição, por mais econômica, ou para que haja uma visualização mais fácil. Por isso, é importante que haja uma negociação a respeito de como esses documentos eles são apresentados, o princípio da segurança, que vale esse princípio da segurança das informações, com um asterisco aqui de que a segurança de dados ou ataques cibernéticos, eles se encaixam existe um dever de guarda, mas não existe um dever final de impedir que haja qualquer tipo de ataque cibernético. Isso seria inviável. O dever de transparência, o dever de responsabilidade. Esses foram intitulados os 9 princípios de proteção de dados aplicados à resolução de disputas. Então,
Isso mostra um pouco a riqueza, né, a riqueza do momento que nós estamos vivendo. Então, e leva a gente a refletir a respeito de 4 questões que eu gostaria de colocar aqui também para vocês ao final, do que vocês precisam levar em consideração quando vocês estiverem lidando num contexto transnacional, que é o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, quando vocês estiverem envolvidos numa negociação pré-arbitral. Primeiro, o país, ou se não, a parte tem sede, vamos supor, tem sede em Paris. O país em que a parte contrária com a qual estou negociando, ela tem qual nível de proteção? Existem decisões, né, e no caso a União Europeia, através da Comissão Europeia, ela emite esse parecer técnico, que é um parecer se determinada jurisdição, se determinado país tem uma jurisdição, tem um nível de proteção de dados que seja considerado elevado, no mesmo patamar ou superior àquele aplicado à União Europeia. Bom, isso acontece na União Europeia, a previsão é de que haja o mesmo tipo, que a NPD aqui no Brasil também toma esse tipo de decisão, os Estados Unidos também têm isso. Então, a pergunta que você tem que fazer nesse contexto é: o país com o qual estou negociando já tem uma decisão da minha autoridade falando que o nível de proteção de dados é elevado, sim ou não? Essa é uma primeira questão que vale a pena você se perguntar, vale a pena você colocar na mesa. Depois, se não existir essa decisão, porque pode ser, aqui no Brasil, com o surgimento recente da NPD, a gente não tem ainda essa avaliação da adequação dos demais estados, né? Nem do bloco europeu. Mas se essa decisão não existe, por acaso, existem, eu posso colocar, não é legal inserir salvaguardas no contrato, por isso que eu falei, negociem bem as cláusulas de resolução de disputas, porque a União Europeia, ela dispõe, inclusive, de modelos de cláusulas contratuais que podem ser inseridos dentro de contratos comerciais e, por que também não, dentro de cláusulas arbitrais, já prevendo o patamar de proteção de dados que cada parte tem que seguir. E terceiro, bom, gente, vamos supor o seguinte: olha, eu estou aqui numa negociação pesada e, assim, desculpa, minha negociação internacional está muito pesada, eu não vou, já está difícil de determinar qual vai ser o foro ou determinar qual a lei aplicável ao contrato. Ainda vou ter que discutir proteção de dados? Bom, aí você tem uma hipótese bastante delicada, né, limitada, que é prevista, né, em algumas, sobretudo na GDPR europeia, que é prevista no artigo 44 ou 49, que é uma espécie de derrogação. O que quer dizer isso? Bom, se eu posso prever que, como eu preciso realizar essa transmissão de informações e dados pessoais para execução do meu contrato, então, aí nessa situação, eu não precisaria ter nem a decisão de adequação, nem a inclusão de uma cláusula explícita e deixar a barca rolar. Quais vantagens? Você não aborda mais uma questão espinhosa no âmbito de uma negociação. Desvantagem: isso pode ser revertido, isso pode ser reexaminado por alguma autoridade de proteção de dados. Então, fora isso, né, vocês precisam também contemplar quais são as regras específicas de confidencialidade e de privacidade, que, aliás, não se confundem, né, a privacidade com a proteção de dados. Por que eu digo isso? Porque as regras de privacidade, elas têm um caráter privado e um caráter ético privado e também de governança muito mais específico do que aquele estabelecido pela proteção de dados. Ele consegue ser mais específico porque a proteção, como a gente já estudou, a gente já comentou aqui, ela veio com esse caráter principiológico, educativo para as empresas. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Para vocês terem uma ideia de como esse tema, e com essa provocação que eu gostaria de deixar vocês todos essa noite, tem alguns países em que a legislação, a permissão para que haja transmissão de dados por exterior é extremamente elevada. E aqui eu já te comentei da Rússia, da China e da Índia, mas também eu posso falar de Brunei, da Indonésia, da Coreia do Sul, da Nigéria.
Brasil, Peru, Colômbia e Argentina têm um padrão relativamente suave para essa transmissão de informações. E o quanto que o Canadá e Venezuela, a Turquia, a Austrália tem um padrão elevado e tem uma camada a mais de complexidade em tudo isso, que é o fato de vocês terem que observar as regras setoriais, porque existem regras setoriais, por exemplo, para o setor relacionado à área da saúde, setor bancário, que também precisam ser observados. Enfim, gente, tudo isso para falar que esse tema ele está longe de ser um tema pacífico. Não é porque nós temos uma legislação aqui e outra na União Europeia que basta aplicar o padrão europeu e está tudo resolvido. Isso exige atenção de consultores, de advogados, por isso que estou de pleno acordo com a doutora Luísa quando ela disse que existe bastante território para que haja um desenvolvimento, né, desse setor. E eu diria ainda mais, a gente vai ver ainda o crescimento de contencioso, não só o administrativo público de proteção de dados, mas também do contencioso privado, no caso de vazamentos, pois há situações específicas em que a possibilidade de cobrança, enfim, de interpelação por danos, ela pode ser vislumbrada. Então, esse é o admirável mundo novo e essa é uma nova área de atuação para todos. Eu espero que não tenha ficado muito confusa, porque eu venho de uma área bastante específica, né, que é a área do contencioso arbitral, mas eu espero que eu tenha conseguido aí dar uma ideia, dar um pouco o gosto de como esse tema ele vai nos impactar aí nos próximos anos. Muito obrigada. Obrigado a você, doutora. Mais uma excelente exposição sobre o tema. Eu acho que agora a gente parte aqui, a gente tem um tempinho, não tem muito tempo para perguntas e respostas. O doutor Danilo, acho que também tinha dito que estava com a hora meio em cima, não é isso, doutor Danilo? Porque é só para a gente organizar essa questão das perguntas e respostas. Não sei como que vocês gostariam de fazer. Né? Eu estou aqui no áudio, mas eu não consigo ficar muito tempo, não. Tá, não, tudo bem. Acho que a gente... Eu vi aqui que tem algumas perguntas que basicamente são sobre o alcance, né? Então, pergunta se instituições de ensino instituições de ensino, condomínios, terceiro setor, empresas que não tratam de dados, tal, se todas elas estariam... Estou tentando concentrar, porque há algumas perguntas que foram feitas nesse sentido sobre o alcance, se todas essas, vamos dizer, pessoas e até entes personalizados estariam ou não sujeitos à aplicação da lei. Acho que essa é a primeira pergunta, que, na verdade, eu estou concentrando algumas perguntas aqui para poder antecipar. Não sei quem de vocês gostaria de responder aí. Enfim. Bom, resposta simples aqui, sim, se aplica às instituições de ensino, condomínio, terceiro setor. A LGPD ela se aplica a todas as... e não é só pessoa jurídica não, tá? Pessoa física também. Então, todo mundo que for fazer tratamento de dados pessoais, só relembrando o conceito, dados pessoais, todos aqueles que possam identificar uma pessoa física, né? Direta, indiretamente, e tratamento, todas as ações que a gente conseguir imaginar. Então, coletar, armazenar, compartilhar, eliminar, tudo que a gente for fazer com dados pessoais vai estar embaixo dessa lei. É claro que existem algumas situações em que a LGPD não se aplica, que são as exceções, mas, de forma geral, condomínios, as empresas de terceiro setor, empresa pequenininha, empresa gigantesca, do setor privado, do setor público, do terceiro setor, todo mundo sujeito à LGPD se estiver tratando dados pessoais. Ok? Tem uma pergunta aqui também, uma pergunta um pouco extensa, mas tratando justamente do caso da Renner. A pessoa não se identificou aqui, que eu acho que é pertinente até pelo fato de ser recente e notório. Há algo no CDC sobre direito à privacidade, além do previsto no artigo 43, que traz inclusive direitos do titular que hoje estão na LGPD? Pergunto, por exemplo, por conta de situações como o caso recente da Renner, na qual o PROCON questionou sobre a ausência de encarregado e criptografia, medidas de segurança que são adotadas pela empresa, situação que estão mais relacionadas à LGPD. A legitimidade decorre de acordo de cooperação assinado pela Senacom, a base para esse tipo de situação é o CDC.
a divisão. Deu uma cortadinha aqui no final, tá, doutor Leonardo? Porque acho que entrou no mudo, mas Eu falei que vocês podem se dividir da forma que preferirem quanto às respostas. Aí, maravilha, gente. Doutor Danilo quer atacar essa? Eu posso comentar aqui agora, porque talvez não consiga ficar até o final, mas aqui no caso, eu acho que é necessário sempre lembrar que a legislação consumerista ela não se encerra no CDC. O ordenamento jurídico tem dispositivos que podem aproveitar o consumidor e a LGPD diretamente menciona a aplicabilidade do CDC, mas as relações de consumo que também tratadas, bem como a capacidade dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, incluindo o PROCON, para receber denúncias, demandas relativas à proteção de dados. Então, os direitos do titular de dados são, de certa forma, acrescidos aos direitos do consumidor, no sentido que muitas relações de consumo também são relações nas quais dados pessoais são tratados. Então, eu enxergo, independente de estar certo ou errado, que isso ou aquilo que tal PROCON fez, não é isso que estou falando, mas eu vejo uma possibilidade, sim, dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor aplicarem alguns pontos da LGPD. Até que ponto a gente vai estabelecer isso? Eles não vão poder aplicar o sistema sancionatório, mas as medidas presentes na LGPD que aproveitarem o consumidor, eu acredito que possam ser aplicadas e demandadas pelo SNDC. perfeito. Também aqui vou tentar concentrar algumas outras perguntas, né, que me parece que pegam um pouco sobre vamos dizer, se a efetividade da lei, se ela é suficientemente boa para regular a situação no país, e também sobre os órgãos sancionatórios aqui, enfim, que tem até essa análise sob o ponto de vista de uma colocação governo, órgão sancionatório, etc. Se esse sistema sancionatório criado e o próprio órgão criado também seriam suficientes. Então, se você acha que mais ou menos se achamos que a lei é suficiente, se a lei é boa e se esse sistema sancionatório também é bom. Se eu posso fazer um comentário aqui a respeito do sistema que foi instaurado e criado, né? Como a gente já tinha sido comentado no começo da palestra, né? O que foi colocado, né, em pauta aqui no Brasil foi um sistema bastante inspirado na GDPR, que, por sua vez, né, o regulamento no âmbito europeu, ele tem uma aplicação direta e efetiva em todos os estados, né, em todos os estados membros, diferente da diretiva, que é o que tinha antes, que era uma diretiva que datava de 1995. Então, aí, isso daqui, eu não estou falando números assim à toa, é para dizer que desde então, desde 95 e até antes, né, especificamente na Alemanha e na França, você já tinha uma tradição de decisões que levaram à constituição e à formatação lenta das instituições que realizam o controle fiscalizatório, né, no âmbito da União Europeia. Então, essa inspiração ela foi levada, ela foi importada assim, para o Brasil. A questão da análise da eficácia, né, desses órgãos, eu acho que o doutor Danilo pode responder com muito mais propriedade, porque justamente eles estão acabando, né, esse processo de consulta pública, né, a respeito dos mecanismos de fiscalização, que é uma coisa que me interessa muito, e eu adoraria ouvir a respeito, mas se for considerar apenas pelo histórico, grandes chances de ser efetivo. Perfeito. Doutor Danilo, quer acrescentar alguma coisa? Acho que deve estar... Não houve conexão novamente. Eu vou pegar aqui uma outra questão que tem até um tema relacionado a outro tema novo, né, que é o Open Banking. Então, estão fazendo aqui uma questão se a LGPD traria complicações à implantação do Open Banking, se vocês veem algo nesse sentido. Posso ir, doutora Adriane, atacar essa? Então tá ótimo. Seguinte, é importante a gente sempre falar, quando a gente fala de proteção de dados,
É legal essa pergunta porque deixa isso claro, né? A gente não está falando de uma lei única. Quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, é todo um sistema legislativo que a gente precisa conhecer. A LGPD é a lei geral de proteção de dados, mas é lógico que vão existir uma série de outras normas específicas sobre determinados temas. Com relação ao Open Bank, como ela é uma norma posterior à LGPD, então ela foi criada depois da LGPD, ainda bem, né, para nossa facilidade, um pouquinho mais fácil, porque a Open Bank é tão complicado, pelo menos nisso a gente teve uma facilitada, que é o seguinte, ela já conversa, já é uma norma que conversa com a LGPD. Então, não, a LGPD não vai criar complicações ao Open Bank, muito pelo contrário, vai complementar o que já não está dito lá. A norma do Open Banking, ela já traz uma série de regrinhas com relação ao tratamento de dados pessoais, porque afinal a gente está falando aqui de um compartilhamento de dados de clientes, então no fim, massivamente dados pessoais, né? É importante também frisar que a norma de Open Banking, ela é mais restrita ainda no que a gente no que trata tratamento de dados pessoais do que a própria LGPD. Então, falar que a LGPD vai complicar a ocorrência do Open Banking não é bem por aí, né? A norma de Open Banking, ela já traz uma série de regras, inclusive algumas mais restritivas do que aquelas previstas na LGPD, mas as normas se conversam. E aí, se me permitir complementar, né, com certeza, e aí o que ela não vai complicar, a única coisa que vai acontecer é que existe um aspecto do aspecto tecnológico do Open Bank que vai necessitar de regulação, e eu acredito que a NPD vai se manifestar a respeito disso, assim espero, que é a questão de como é que você faz a regulação de proteção de dados para as interfaces de programação, os APIs, né? Que na verdade por exemplo, quando você conecta o seu smartwatch e de repente você manda essa informação para um aplicativo que faz regulagem para verificar quantos copos d'água você tem que beber, e ao mesmo tempo isso daí manda uma informação para um outro aplicativo, para um outro sistema, o Open Bank ele vai justamente permitir que haja uma interação de diversos setores financeiros, diversos atores dos setores financeiros, e com isso, essa questão das interações específicas, essa superfície de interface entre diferentes aplicativos, ela vai precisar de regulamentação. Então, acho que não é incompatível, mas vai precisar de uma regulamentação muito mais específica. Perfeito. Aqui tem outro ponto que é tocado em duas perguntas também, que é a questão da solidariedade, né? Que é empresas que, vamos dizer, uma pergunta é mais ampla, a outra acho que especifica, mas ambas falando da solidariedade, como é quem teve acesso e passe, e a outra que se utiliza, né? Então, como que isso seria tratado? Legal, vamos lá. Então, a lei ela fala dos agentes de tratamento, né? Então, chama de controlador e chama de operador os agentes de tratamento. O que isso significa? O controlador é aquele que vai tomar as decisões, vai determinar as finalidades do que vai ser feito com o dado pessoal. Lembrando, a empresa, ela nunca é dona do dado pessoal. Dono do dado pessoal e o titular de dados é a pessoa física, né? Os agentes de tratamento são aqueles que vão pegar esses dados da pessoa física e fazer alguma coisa com eles. Então, algum tratamento eles vão dar para aqueles dados pessoais. O controlador vai determinar as finalidades e pode ser que ele contrate um operador, né, que é para fazer determinada parte do tratamento daqueles dados pessoais, colocando o nome aos bois. Nosso escritório de advocacia controla dados pessoais de todos os advogados aqui dentro. Só que para fazer o armazenamento desses dados, a gente de repente não tem um servidor tão bacana. Então a gente contrata um terceiro para fazer essa parte do armazenamento. Então a gente contrata um servidor externo para fazer esse tratamento de dados pessoais. Nesse caso, o escritório determina o que tem que ser feito com aqueles dados pessoais e instrui o tal do operador, que é o servidor, a fazer uma parte do tratamento dos dados pessoais, que é exatamente o simples armazenamento. O que acontece com a responsabilidade solidária aqui? O que a lei fala? Então, vamos supor que esse servidor externo, ele pega aqueles dados, ele não deveria, mas ele entra, ele tem acesso e ele faz alguma coisa escabrosa com aqueles dados, faz uma planilha, vende para um monte de gente, eles falam, nossa, advogado aqui na Faria Lima com certeza está interessado em comprar apartamentos na Vila Olímpia, aí vende lá para uma construtora que está fazendo empreendimento na Vila Olímpia, violação às regras de proteção de dados, violação LGPD, né?
que acontece? O escritório de advocacia, pela lei, ele pode ser responsabilizado também. Então, tá aqui que mora essa solidariedade na responsabilidade dos agentes de tratamento. E por isso que é tão importante a gente conhecer quem a gente está contratando para tratar os dados pessoais que a gente controla, e é por isso que vai ocorrer, né? Já está ocorrendo, mas cada vez mais a gente vai ver esse efeito viral da lei. Todo mundo se preocupando com a adequação, todo mundo assinando esses aditamentos, né? Esses aditivos, esses adendos de proteção de dados, porque ninguém quer estar dentro desse barco afundando, né? Então, ali no contrato, no aditivo, a gente consegue estabelecer, né? Tentar fugir um pouquinho dessa regra e falar, olha, se eu for responsabilizado, porque a LGPD estabelece essa norma de solidariedade, você vai lá, você vai me indenizar, eu vou ter um direito de regresso, enfim, a gente consegue determinar algumas regrinhas dentro dessa contratação. Tá? Por aí. Perfeito. Até pegando esse gancho, acho que para a gente até fechar, você terminou falando dos escritórios de advocacia, tem algumas perguntas no final, justamente falando da aplicação à atividade da advocacia, que uma pergunta perguntando se o escritório de pequeno porte teria obrigatoriedade de contratar um DPO, e mais adiante, mencionando que aqui eu não conheço muito bem os termos desse pleito, mas que teria um pedido da OAB do Amazonas para exclusão da categoria junto à NPD, pedindo para vocês comentarem o que vocês acham. Então, acho que a gente poderia fechar com esse ponto, quando o tema entra na advocacia, nas sociedades de advogados, e até eu acho que, enfim, como a gente sabe, nos advogados pessoas físicas, né, que é o grosso do nosso, a maior parte dos colegas, né? Sobre essa questão dos encarregados, na União Europeia, tem assim, o que é bom, né, é que eles disponibilizaram já uma espécie de guidelines a respeito de interpretação bem comentado sobre cada aspecto, né, da GDPR. No Brasil, a gente não tem isso. Se a gente fosse olhar o exemplo europeu, eles têm uma regra em relação à quantidade de funcionários, se a empresa ela lida ou não com informações sensíveis, se lida com informações de caráter penal, ou atividade essencial de Estado. Nessas situações, são 250 funcionários, se não me engano, você precisa ter um encarregado. Nossa legislação, eu estou até conferindo aqui novamente, porque às vezes a memória pode nos trair. O artigo 41, ele provavelmente vai ser sujeito a maior regulamentação, mas aqui você não tem o estabelecimento das mesmas hipóteses. Então, assim, essa é uma pergunta que a gente ouve muito, né, de pessoas que buscam uma consultoria, mas quando é que eu preciso contratar realmente um encarregado, né? Na verdade, a pergunta que se deve ser feita é: eu consigo lidar com o fluxo de informações, de solicitações relacionadas à proteção de dados com a minha estrutura existente? Eu tenho alguém, ou se não, dentro da minha estrutura, eu consigo visualizar uma pessoa que tenha essa interface, possa realizar essa interface, que é uma interface administrativa, técnica e jurídica, de forma efetiva? Porque quando acontece uma situação de emergência, os prazos para resposta, eles são muito curtos, né, em relação, seja a NPD, provavelmente a gente vai ver esse exemplo, que é o exemplo europeu sendo adotado aqui, seja também Ministério Público, ou se não, mesmo um tribunal, ou uma resposta judicial. Então, na verdade, assim, a questão que tem que ser colocada é: o escritório de pequeno porte não é obrigado, não existe essa obrigação de você designar um encarregado, mas a questão que de acordo com a atividade que eu realizo, de acordo com, se eu lido com dados pessoais, muito provavelmente, a gente lida com dados pessoais constantemente. Qual a natureza desses dados? São dados sensíveis? Há um grande fluxo? Nessa situação, você tem que começar a se colocar essa questão: se não seria conveniente apontar um encarregado. Não sei, Luísa, talvez com a sua prática você tenha uma visão complementar diferente, mas eu acredito que segue mais ou menos por aí. Não, exatamente isso. Pela nossa lei, do jeito que ela está escrita hoje, que é diferente da norma mãe, né, da norma inspiradora,
Hoje todo mundo precisa nomear um, e nomear um encarregado não significa que eu preciso contratar um terceiro, alguém de fora, alguém que vá exercer essa atividade exclusivamente, tá? Não existe um formato definido de como que tem que ser, se tem que ser pessoa física, pessoa jurídica, é amplo. Esse canal precisa ser indicado, né, e até identificado, de preferência, no site. Então, em tese, essa regra vale para todo mundo. Só que é lógico que, na prática, o que a gente viu? Que existem, por exemplo, startups. Startups, às vezes, não tem dinheiro nem para contratar um programador, que é ali a basezinha dela. Quanto mais ter alguém que exerça essa atividade, né? Então, o que a gente espera? Eu também acho, doutora Adriane, que a gente vai ver essa obrigação da nomeação do encarregado, talvez caminhar mais no sentido do que acontece em outros países. O TPO ele ser necessário em determinadas situações em que haja um volume de repente massivo de tratamento de dados ou uma empresa maior. A gente viu pela agenda regulatória, né, que eu mostrei aqui para vocês hoje, que pequenas e microempresas, pessoas físicas, startups, elas vão ter determinadas normas editadas agora pela NPD, né? Então, a NPD ela vai tratar desse assunto e eu imagino que essas normas vão passar por esse assunto também, que é a necessidade da nomeação de um DPO por pessoa física, por microempresa, por startup, mas hoje, como está a lei, todo mundo precisa nomear essa figura, tá? Perfeito. Vocês têm algo mais que vocês gostariam de acrescentar para fazer um fechamento? Deixo aí para vocês, se quiserem fazer alguma colocação a mais, porque perguntas eu acho que a gente, até pelo adiantar da hora, a gente percorreu todas e temos aqui acho que os principais pontos foram abordados. Então, de minha parte, eu estou super satisfeito. Não sei se vocês querem fazer alguma colocação final. Está aí a palavra. Senão, a gente encaminha para o encerramento. Não, bacana. Eu gostei da pergunta da Luana, que não foi mencionada aqui, que é qual especialização recomenda para quem quer atuar na área. Eu fico Bem super feliz. bem lembrado, porque eu tinha deixado essa separada, que era justamente um ponto fora de dúvidas da lei, e é super importante. Muito obrigado. Super, eu fico feliz que as pessoas se empolguem com a área, porque eu acho que a gente está construindo uma matéria aqui no país e quanto mais gente interessada, mais bacana vai ser a construção dessa área, né? Luana, especialização, o que acontece? É engraçado isso, a gente não vê essa matéria, pelo menos quando eu fiz faculdade, há 1000 anos atrás, não vou falar quantos, é lógico que não se falava nisso, né? E é difícil a gente buscar uma especialização na área. O que eu fiz? Eu estudei fora, então isso já foi, lógico, um ponto positivo, mas é lógico que não é uma possibilidade para todo mundo, então eu tive contato com essa matéria fora do país, e aqui no Brasil hoje já existem vários cursos bem bacanas de especialização nessa área, tá? Mas você ter uma base jurídica já é interessantíssimo, e assim, uma boa base jurídica, então a LGPD ela passa muito por uma série de normas que vocês já devem ter um grande conhecimento, e o que eu diria tem interesse em estudar, porque a gente tem que estudar bastante, tem que se atualizar muito, muito, muito. Para gente que gosta de estudar e que está afim de fazer essa construção, que eu acho que é uma coisa bonita. E, aliás, como palavras finais aqui, eu queria falar isso, que eu fico empolgada todos os dias que eu venho trabalhar, que é porque eu sei que eu tô tendo essa oportunidade, né, de construir uma área nova. E isso é muito, muito, muito engrandecedor. Isso me empolga. E eu acho que se vocês aqui na plateia gostarem do assunto, acharem interessante construir essa área, eu acho que tem bastante espaço e vai ser muito interessante acompanhar a evolução dessa área nos próximos anos, tá? E queria agradecer aqui, doutor Leonardo, adorei o nosso papo, doutora Adriane, adorei te ouvir, aprendi muito com a sua palestra, doutor Danilo, se estiver ouvindo a gente, também sempre um prazer ouvi-lo, um grande nome da área, e pessoal da ASP, pessoal da plateia, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá? Obrigada mesmo. Luísa, muito obrigado. Obrigado, doutora Adriane, também. O Danilo já saiu, mas agradeço muito. Realmente, é um tema do momento, é um tema premente. Você vê como temos questões que vão entrar em discussão, né? A gente aqui, para a própria advocacia, se levantar essa situação, né? A gente, como que isso vai ser efetivamente aplicado no dia a dia e dentro do próprio, cada tipo de escritório, cada realidade, né, que a gente tem
que, enfim, as realidades são inúmeras. Então, a nós aqui como a ASP, também a nós pessoalmente como advogados, interessa muito esse tema. Então, também acho que o canal com vocês aqui tem que ficar muito aberto. Eu, desde já, peço que se tiverem novas ideias de cursos, ou webinários curtos sobre o tema, estamos aqui à disposição. É um tema muito importante, muito relevante para a classe e para a associação. Então, agradeço de novo aqui demais para vocês por tudo isso, pela excelente exposição. É um mês super especial, que é o mês dos advogados, né? Tivemos aqui toda sorte de eventos aqui nessa época. E estamos aqui, eu peço novamente aqui aos associados que possam, por favor, ingressar no censo, enfim, no site para responder ao censo do que nós estamos fazendo. É super importante, super rápido. Também que estejam atentos aos eventos que a gente tem ainda até o fim do mês. São vários eventos, as coisas estão acontecendo. São eventos super interessantes, das mais variadas objetos, enfim, desde coisas técnicas até outras menos técnicas mas que valem muito no nosso dia a dia profissional. Então, agradeço mais uma vez as palestrantes e a todos aqui da audiência. Um abraço, boa noite a todos.